Meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus permaneça hoje e sempre. Na noite de hoje vamos fazer algumas reflexões sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, no item 23, tormentos voluntários. O que são tormentos voluntários? São todas as aflições, as nossas angústias, as nossas vicissitudes, que na maioria das vezes causam sofrimentos físicos e morais, os quais são criados voluntariamente por cada um de nós, nesta ou nas existências anteriores, as quais poderíamos e deveríamos ter evitado. Se perguntássemos qual a finalidade desse tormento voluntário, a resposta seria nenhuma, claro, senão a obrigação, o dever de reparar numa próxima reencarnação todos esses tormentos que nós provocamos. Na questão 167 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o objetivo da reencarnação? Os Espíritos de Luz responderam: expiação, melhoramento progressivo da humanidade, senão onde estaria a justiça divina. A doutrina espírita nos esclarece que somos os próprios artífices da nossa felicidade ou da nossa infelicidade, pois, já tendo adquirido o conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado, e dos benefícios ou prejuízos que estes atos provocam a nós e ao nosso semelhante, e ainda tendo o conhecimento da lei do livre-arbítrio, cabe, portanto, somente a cada um de nós a decisão de sermos felizes, de escolher as melhores ações que possibilitam a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. E para ampliar este entendimento sobre a lei do bem e do mal, Kardec traz, questiona na pergunta 630 do Livro dos Espíritos, como se pode distinguir o bem do mal. O bem é tudo que é conforme à lei de Deus, e o mal é tudo que desta lei se afasta. Kardec insere uma mensagem do Espírito Fenelon no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no item 23, os tormentos voluntários. Ele inicia afirmando que o homem vive incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente esta felicidade lhe foge, porque a felicidade sem mescla não se encontra na terra. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas aos Coríntios, afirma que a verdadeira felicidade não é deste mundo. Entretanto, nos esclarece que no mundo em que habitamos existe a felicidade relativa, onde podemos ter momentos felizes e cabe a cada um de nós prolongar o período desses momentos felizes. Divaldo Pereira Franco, em uma de suas palestras, ao referir-se sobre a felicidade, fez alguns questionamentos. O que significa felicidade? Ele esclarece que para uns é a aquisição do sonho da casa própria, para outros é ter um carro novo, para outros é um ótimo emprego, para muitos outros é ter um corpo atlético, beleza física, saúde perfeita. Divaldo Pereira Franco conclui: isso não significa felicidade, isto é apenas bem-estar. Entretanto, o homem poderia gozar de relativa felicidade se não a procurasse nos bens terrenos. O próprio Cristo já afirmara que o homem deveria dar maior valor aos bens espirituais em detrimento dos bens materiais. Fenelon amplia cada vez mais esse entendimento e ele nos faz algumas reflexões. Haverá maiores tormentos do que os que derivam do prejuízo causado contra a própria saúde? Exemplo, o fumante contumaz, que fuma 2 ou mais carteiras de cigarro por dia, ao final da existência poderá sofrer de insuficiência respiratória, com enfisema pulmonar ou diversos outros tipos de doença, antecipando muitas vezes a sua existência física e se tornando suicida inconsciente. O usuário de drogas ilícitas
além de causar danos irreparáveis ao seu próprio corpo físico, provoca desequilíbrio social e familiar, podendo cometer crimes, homicídios e até suicídio, acumulando seríssimos prejuízos morais, retardando o seu processo evolutivo. Desta forma, poderá o homem, ao final de sua existência física, reclamar contra a providência divina por estar padecendo esses tormentos que foram criados por ele próprio, os quais poderia e deveria ter evitado? Haverá maiores tormentos do que os que derivam do prejuízo causado no trânsito, pela sua imprevidência, negligência ou imperícia? Em meados de 2008, aqui no nosso estado, transitou como manchete em todos os jornais um ato lamentável, quando o pai, dirigindo embriagado, ocasionou um acidente causando a morte de sua filhinha de 5 anos. Foi condenado e preso. Analisamos os tormentos que esse pai angariou para si e para seus familiares, provocando a morte de sua própria filha, sendo preso, deixando esposa e filho menores abandonados por um ato irresponsável que poderia e deveria ter evitado. Haverá maiores tormentos do que os que derivam do ciúme e da inveja? Para o ciumento e o invejoso não há repouso, estão perpetuamente febriciantes. Tanto que no século IV, a Igreja Católica instituiu que o ciúme e a inveja faziam parte dos 7 pecados capitais. Quais os tormentos voluntários que o ciúme provoca? Os espíritos superiores afirmam que o ciúme é um indício de atraso moral ou de um estacionamento no egoísmo. É um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, pois o ciúme aprisiona, impõe desconfiança, traição. Divaldo Pereira Franco, no livro Ser Consciente, esclarece que o ciúme pode levar a sua vítima à loucura, ao suicídio e até ao suicídio. Na loucura, quando a criatura se deixa levar pelo ciúme, tornando-se uma verdadeira obsessão. Exemplo: se nós verificarmos nos hospitais psiquiátricos os prontuários dos tidos como loucos, iremos perceber quantos lá estão internados como causa do ciúme. O homicídio, quantos matam por ciúme, alegando que foi por amor? Se analisarmos os noticiários dos jornais, das televisões, iremos perceber que semanalmente trazem noticiários de que marido matou a esposa matou o marido, por ciúme, por alegando que não poderiam viver sem um ou outro, nos motivos de separações. Estes crimes ocorrem semanalmente. Suicídio. Quantos se matam por amor, por ciúme, alegando que não conseguem viver sem o seu amado? Dos maiores exemplos, a história de Romeu e Julieta, de William Shakespeare. Quais os tormentos provocados pela inveja? A inveja é o sentimento inferior de desejo atribuído ao egocentrismo, à soberba, à cobiça, sentimento contrário à lei do amor e de caridade, desgosto ante a prosperidade e o sucesso de outrem. É o desejo de ter, de possuir o que os outros possuem. Exemplo: a criatura adquiriu um carro usado em perfeito estado de conservação. Ele é a criatura mais feliz. Entretanto, quando toma conhecimento que um amigo, um vizinho, adquiriu um carro novo, ali inicia o seu tormento, a sua inveja. Divaldo Pereira Franco confirma que raras pessoas admitem que são invejosas. A inveja leva a criatura à maledicência, ressalta a difamação, sentimento exteriorizado pelo orgulho e pelo egoísmo.
Quantos roubos, crimes são cometidos pelo interesse de possuir o que pertence aos outros? Todos esses tormentos chamados voluntários, ninguém os obrigou ou impôs. Eles foram adquiridos voluntariamente, deliberadamente, por nós mesmos. Quantos dissabores, desilusões, lágrimas seriam evitados se fizéssemos as escolhas corretas em nossas vidas? Quais os meios do homem se libertar desses tormentos? A doutrina espírita elenca diversas atitudes, diversas ações. Trouxemos uma, computamos a mais importante, que é a reforma íntima. A reforma íntima significa o conhecer-se a si mesmo. E ao referirmos à reforma íntima, não poderíamos de mencionar a questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: qual o meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de se resistir aos arrastamentos ao mal? A resposta: um sábio da antiguidade já vos disse: conhece a ti mesmo. E Kardec então cria uma outra pergunta, que ficou gravada com a 919A. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E a resposta é de Santo Agostinho, que mais ou menos vamos tentar resumir. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao final de cada dia interrogava minha consciência, passava em revista tudo o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que precisava de reforma. Imaginamos nós, meus queridos irmãos. Ele amplia. Portanto, questionai-vos, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo agistes em dada circunstância. E conclui: examinai o que podeis ter feito contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmo. Estas respostas acalmarão a vossa consciência ou indicarão um mal que ainda precisa ser curado. Portanto, conclui Espírito Santo Agostinho, que o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Desta forma, entendemos que a melhor forma de adquirirmos o conhecimento de nós mesmos é vivenciar e exemplificar a lei de amor ensinada por Jesus. Fazei ao outro somente aquilo que gostaria que o outro lhe fizesse. Muita paz.